Fala pessoal, módulo 26, frente 2 da apostila de matemática. Espero que vocês estejam com o material para poder acompanhar. O assunto, no nosso caso aqui nesse módulo, é o vértice da parábola e o conjunto imagem da função do segundo grau. Vértice da parábola, que inclusive eu já fiz um comentário no módulo anterior, quando eu precisei do vértice, pelo menos do jeito de calcular o vértice, né, achando o x e o y desse ponto importante da parábola, para a gente definir o gráfico da função do segundo grau, definir o esboço do gráfico da parábola. Agora é hora da gente falar sobre o vértice de maneira geral, né, e de maneira específica também, entender que o pensamento em relação ao vértice vai ser voltado de forma muito importante mesmo para quando você quer calcular em termos de segundo grau valores voltados para mínimo e máximo dessa função do segundo grau. Aliás, mínimo e máximo não, né? Mínimo ou máximo, porque nunca acontecem as duas coisas ao mesmo tempo. Só que, bom, além de você ter que levar essa informação, não esquece que falou de mínimo ou máximo da função do segundo grau, é certeza que você vai trabalhar com a ideia do vértice. Mas também a gente tem que saber o significado algébrico dele, né? Definir o vértice da parábola significa definir o quê, né? Primeiro, o ponto de inflexão, onde a parábola inverte a sua tonicidade. Né? Uma parábola não tem monotonicidade, ou seja, ela não é monotônica, ela não é só crescente ou só decrescente. Toda parábola completa tem essas duas fases dentro do seu domínio total. Se a parábola é com cavidade virada para cima, ela tem a fase decrescente, depois a fase crescente. Se a concavidade virada para baixo, ela tem a fase crescente e depois a decrescente. Exatamente quando ela muda esse comportamento, é o ponto de inflexão, esse ponto de inflexão é o vértice. Ou seja, toda vez que pedir qual é o ponto de inflexão dessa parábola, você encontra o vértice da parábola. Além disso, o y do vértice, ele pode te oferecer qual é o valor máximo ou valor mínimo que essa parábola pode encontrar. Na apostila de vocês, inclusive, fala que o y do vértice mostra a ordenada máxima ou a ordenada mínima. Ordenada máxima quando a concavidade é virada para cima, né, o A negativo, ou ordenada mínima quando o A a concavidade é virada para cima, quando o A é positivo. Importante em relação a esse lance de mínimo e máximo é que às vezes vai ter exercício que você vai ter que calcular o próprio valor máximo, que no caso é o y, ou então quanto que tem que valer o x para que seja máximo. Aí no caso a gente calcularia o x. E por falar em x, você imaginar uma parábola, o eixo de simetria, ou seja, uma reta vertical que corta essa parábola exatamente no meio, ela vai passar pelo x do vértice. E toda vez que você precisar do eixo de simetria, você vai fazer x igual ao x do vértice. Agora, eu estou dizendo o seguinte o tempo inteiro. O y do vértice mostra máximo ou mínimo. O x do vértice mostra eixo de simetria. Aqui está escrito errado, é parabola. Agora corrigido aí. O y do vértice, né, mostra mínimo e máximo. O x do vértice mostra eixo de simetria. Os dois juntos me mostram a coordenada vértice, enfim. Mas como é que eu acho essas coordenadas? O x do vértice, galera, tem dois jeitos de resolver. O jeito original dele, na verdade, é você achar o x' e o x duas linhas e fazer a média, somar e dividir por 2. Porém, nós aqui no primeiro ano do ensino médio, não vamos ter, por enquanto, a capacidade de encontrar o x uma linha e o x duas linhas, por exemplo, quando o delta dá negativo, porque aí ambos não pertencem aos reais. Então, nós vamos usar muito mais isso aqui, ó. Levando em consideração que a função do segundo grau é f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, você vai fazer menos b sobre 2a para achar o x do vértice. Para achar o y do vértice, você vai fazer menos delta sobre 4a. E toda vez, não esquece que pedir para definir o vértice, você vai ter que definir o x e o y desse vértice. Definir o vértice fica definido somente pelas duas coordenadas, certo? Pediu para achar o vértice, você tem que achar o x e o y. Às vezes, você vai ter que achar só o y quando tiver problema envolvendo o máximo ou o mínimo em relação à função do segundo grau, ou achar o x quando a condição para que o mínimo ou o máximo seja atingido apareça. Agora, é o seguinte,
Toda vez que um problema envolvendo uma função do segundo grau citar máximo ou mínimo, vocês vão ver no exercício daqui a pouco, a gente vai usar a ideia do vértice. Basta a gente ter o discernimento, né, interpretar se está querendo x ou y. Para completar a ideia do objetivo desse nosso módulo, o conjunto imagem vai ser definido pelo y do vértice, de duas formas. Você vai ter que olhar se a concavidade é virada para cima, com A positivo, ou a concavidade virada para baixo, com A negativo, com esses dois padrões de desenho. Né? Parábola de concavidade virada para cima tem um mínimo. O y do vértice é o mínimo. Então, o conjunto imagem vai ser sempre y pertencente aos reais, tal que o y da imagem vai ser maior ou igual ao y do vértice. Aqui é sempre assim quando a parábola tiver a concavidade para cima. Quando o y é máximo, ou seja, quando a concavidade é para cima, é para baixo, você não tem um valor de y maior do que o y do vértice, né? Vai ficar só daqui para baixo. Então, quer dizer que o conjunto imagem é y pertencente aos reais, tal que y é menor ou igual ao y do vértice. Se o y do vértice é máximo, porque a concavidade é para baixo, naturalmente a imagem vai ser só dele para baixo, menor ou igual ao y do vértice. E é exatamente sobre isso que o primeiro exercício lá da página 74 fala, ou ele exige, a partir de uma função, f de x é igual a x ao quadrado menos 6x mais 5, função lei de definição fornecida do segundo grau, o a vale 1, o b vale menos 6 e o c vale 5. Ele quer as coordenadas do vértice e o conjunto imagem dessa função. Bora fazer. Coordenadas do vértice tem que fazer o x do vértice e o y do vértice. O x do vértice menos b sobre 2a, o y do vértice menos delta sobre 4a. Quer dizer, aí tem que lembrar também que o delta é b ao quadrado menos 4ac, né? Se calcula separado. Menos b fica menos 6, porque o b vale menos 6. 2 vezes a dá 2 vezes 1. 6 em cima, 2 embaixo, dividiu dá 3, é o x do vértice. Menos 16, o delta aqui, se você fizer b ao quadrado menos 4ac, o delta vai dar 16, viu? Menos 16 sobre 4 vezes 1, que é a fórmula do y do vértice, vai dar menos 4. Juntando as duas coordenadas, esse é o meu vértice. 3 e menos 4 são as coordenadas. Agora, como o a aqui é positivo, ele vale 1, o conjunto imagem vai ser nesse formato, né? Y maior ou igual ao y do vértice, que inclusive já está pronto aqui. É só você substituir para finalizar. O conjunto imagem é y pertencente aos reais, tal que o y é maior ou igual a menos 4. O exercício número 2 é bem familiar da gente, já que nos módulos anteriores a gente já fez exercício de esboço de gráfico. E para esse esboço é importante você lembrar que eu já falei para vocês de alguns pontos dos quais você vai fazer o uso. Né? A função f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos c é a nossa função do segundo grau e o exercício perde o gráfico. Primeiro ponto, o termo independente, que é o c, vale menos 3, é onde corta o eixo y. Já coloquei ele aqui. Outra coisa, c igual a zero para achar o x uma linha e o x duas linhas, você vai fazer delta, Bhaskara, o x' vale menos 1 e o x' vale 3, é onde corta o eixo x, menos 1 e 3. Depois você vai fazer menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a, para poder achar as coordenadas do vértice. 1 e menos 4. 1 para x, menos 4 para y é o vértice. Pessoal, eu defini esses 3 pontos, onde corta o y, onde corta o x e o vértice. Depois foi só traçar a parábola. E daí o exercício está pronto. Na minha opinião, o número 3 é o mais importante do módulo, porque ele coloca uma situação problema em que o lucro de uma loja pela venda diária de X peças, atenção, X é o número de peças, é dado por 100 que multiplica 10 menos X vezes X menos 4, onde ele está querendo qual que tem que ser o lucro máximo por dia obtido com a venda de quantas peças. Ou seja, lembra que no enunciado está falando que X é peças. Ele quer saber quantas peças, ou seja, X, para que o lucro seja máximo. Foi o que eu disse anteriormente, pessoal. Toda vez que eu falar de máximo, você vai ter que lembrar do vértice. Lembrar do vértice da seguinte maneira. Às vezes a pergunta vai exigir você calcular o x do vértice e às vezes ela vai exigir o cálculo pelo y do vértice.
essa questão está perguntando o valor de x. X para nós é x do vértice, só que antes eu preciso ter a função no formato ax² mais bx mais c. O que eu tenho que fazer? Deixar esse 100 aqui reservado, fazer a distributiva, o chuveirinho aqui nos parênteses. Vai dar essa expressão, que depois de juntar, eu faço a distributiva com 100, e aí eu vou ter essa função do segundo grau. Ó. Menos 100x² mais 1.400x menos 4.000. Essa é a função lucro da loja, onde x é o número de peças. Se ele quer saber o número de peças, no máximo, é o x do vértice. Menos b sobre 2a fica menos 1.400 sobre 2 vezes menos 100, menos 1.400 por menos 200, 7 peças, letra A. Beleza? Para a gente finalizar, o exercício número 4 é um exercício do Enem, pessoal. Tem um desenho de uma taça aí, e repara que ele vai considerar a parte da taça aí como sendo uma parábola em torno do eixo Z aí. O que é importante é que essa parábola tem a equação de 3 meios de x² menos 6x mais c, onde c, como a gente já sabe, na função do segundo grau, é onde corta o eixo y. E aí, nesse caso, além de tudo, não está falando no enunciado, você tem que ver que essa parábola só toca o eixo x num ponto. Isso acontece sempre quando o delta é zero. E aí, nesse caso, como ele pede a altura do líquido dentro dessa taça, a altura do líquido é exatamente o valor de C. E para fazer o valor do C, eu vou fazer B² menos 4AC, que é o delta, igual a zero, repetindo porque a parábola só toca o eixo X. Ok? O B vale menos 6, o A vale 3 meios, e o C é o valor que eu preciso encontrar, igual a zero. Menos 6² dá 36, esse 4 aqui vezes 3 meios, eu posso fazer 4 vezes 3 dá 12 por 2 dá 6, vezes C, né? 36 menos 6C igual a zero, isolei, o C vai dar 6, a altura aí é de 6 centímetros do líquido na taça. Bom, módulo 26, coordenadas do vértice da parábola, importantíssimo você associar o vértice sempre ao valor máximo ou valor mínimo da função e analisar se vai ter que calcular x ou y. E depois, conjunto imagem, sempre com o y do vértice em questão, dependendo se a concavidade é para cima ou para baixo. Valeu? Até mais!